é tua escolha, olha bem o que faz. Olá a todos. Olá, Fred. Tudo Como bem? está? Bem, obrigada. Não sei. Bem Não sei como é. disposta? Bem disposta. Vais suportar? Bom, eu acredito que sim. Estou bem mais calma. Olá a todos. Eu sou a Chelsea Marisa e, como foi anunciado no programa passado, passarei a apresentar o programa Tua Cena e responder todas as tuas questões sobre a saúde sexual e reprodutiva. Portanto, a Mana Noite não desapareceu, ela mudou só um bocadinho de aparência. E para o nosso tema de hoje, vamos falar sobre métodos contraceptivos de barreira, em particular o preservativo. E pode mandar as suas opiniões sobre os temas abordados no programa para o nosso Facebook, que é o www.facebook.com/noite.org, o nosso e-mail e o website que já devem estar a passar em rodapé. E, bom, deixa também lembrar que, infelizmente, as nossas linhas de resposta a SMS e questões no Facebook ainda não estão a funcionar. Pedimos as nossas sinceras desculpas, mas pedimos também mais um bocadinho de paciência da vossa parte. Tenho aqui no estúdio comigo dois convidados, que são o Lázaro Mafambane e a Nádia Fonseca. Eles são ativistas e vão nos ajudar a responder algumas questões sobre o tema de hoje. Olá, Lázaro. Olá, Nádia. Sejam bem-vindos ao programa. Em primeiro, vamos saber, né, o que é que são métodos contraceptivos de barreira? O que é que realmente isso significa? E, primeiro deixa eu parabenizar. E boa tarde, Fred. Tudo bem, graças a Deus, claro. Graças ao Altíssimo. E boa tarde, Mana Noite. Boa tarde, colega. Boa tarde. E digo mensagem, me sinto em casa. Ok. Realmente. E métodos contraceptivos de barreira, buscando pelo menos a resposta da contracepção. A contracepção sabemos que é um conjunto de métodos que permite à mulher e ao homem nenhuma idade reprodutiva. E quando ter filhos, quando os filhos gostará de ter, e um espaçamento entre o nascimento. Quando a gente fala de uma certa barreira, torna-se parece um certo obstáculo. O que é isso de contraceptivo de barreira? É um conjunto de métodos que impede que o espermatozoide encontre o óvulo. Referindo quais são esses métodos que impedem que o espermatozoide encontre o óvulo. Refiro a camisinha masculina e a camisinha feminina. São esses métodos que, de facto, impedem que o espermatozoide encontre o óvulo para fecundar. E minha colega talvez possa secundar algumas palavras. Gostaria de dizer alguma coisa, Nádia? Acerca? Boa tarde. Faz favor, desculpa, peço para usar este microfone, ok? Vem cá. Para quem se encontra, conforme meu colega aqui estava a falar, dizendo que métodos contraceptivos que são e barreiras, nós mais usamos também os preservativos femininos e masculinos. Então, mais ou menos isso, ela tudo também responde. Ok. Acredito que todos percebemos, né? Métodos contraceptivos de barreira são todos aqueles dispositivos que inibem o esperma de chegar até ao óvulo feminino. E temos, neste conjunto de métodos, né, os de barreira, temos o preservativo, que é masculino, feminino, temos o diafragma e também as espumas espermacidas, só que estas não estão disponíveis no nosso país. Então, vamos agora à rua saber o que é que os nossos telespectadores pensam acerca do nosso tema de hoje. É tua escolha, olha bem o que faz. Existe alguma desvantagem em usar o preservativo masculino? Na minha opinião, não. Sim, porque nem todos os preservativos têm tamanho ideal. E vantagens? Proteção contra a gravidez indesejada. Previne as doenças. Proteção contra HIV. Muito mais, muito mais. É tua cena, é tua vida, é tua escolha, olha bem. Sim, penso que se eu vi como deve ser, são
os métodos contraceptivos, as suas vantagens e desvantagens. Neste caso, o preservativo masculino e feminino. Será que existem quais são as vantagens e desvantagens do uso deste? Bem, falando dessas vantagens e as desvantagens que o preservativo feminino e o preservativo masculino têm, temos um ponto muito importante a acrescentar. As ambas e camisinhas exercem as mesmas funções. Temos que perceber este ponto. Exercem as mesmas funções e impede que o espermatozoide encontre o óvulo. As duas exercem apenas a mesma função. Embora o preservativo masculino é fácil encontrá-lo e é fácil usá-lo mais que o preservativo feminino. O preservativo masculino podemos encontrar, seja nos SAS, nas unidades sanitárias, e bares, barracas, enquanto o preservativo feminino podemos apenas encontrar no SAS e em outros sítios. E a única vantagem que podemos encontrar no preservativo masculino, qualquer sítio podemos encontrar. Quando falo de qualquer sítio, refiro às unidades sanitárias. O preservativo feminino, a vantagem que estamos a localizar pode ser usado até 8 horas antes da relação sexual. Enquanto o preservativo masculino pode ser usado em qualquer relação. Mas temos que lembrar que apenas o preservativo masculino é o descartável, usando em cada relação sexual. Obrigado. Ok. Nádia, gostaria de acrescentar alguma coisa? Dizer que também o preservativo não serve só para proteger o HIV-Sida, mas como também para proteger certas doenças sexuais. Também dizer que também prevenir a gravidez precoce ou gravidez não indesejada. Ok. Acrescentar só que a camisinha feminina é um bocadinho mais difícil de ser encontrada. Isto é, nas unidades sanitárias não só, mas também nos postos de venda, que são as farmácias e os sítios todos, bares, entre outros locais que a gente tem comprado. Mas que ambas as camisinhas desempenham a mesma função, né? Que é evitar a gravidez, neste caso não desejada, e as infecções sexualmente transmissíveis. Então, é importante lembrar que exercem as duas a mesma função e são as duas muito confortáveis. Bom, vamos à nossa primeira questão dos nossos telespectadores. É tua escolha, olha bem o que faz. Olá, Mananuite. Eu sou Mária. Gostaria de saber se é possível engravidar só usando a camisinha. É tua cena, é tua vida, é tua escolha, olha bem. Se é possível engravidar só usando a camisinha, será que é possível? Boa questão, gostei. Era uma questão, de facto, que estava a criar polêmica ontem, quando estávamos a ter debate acerca disso. Desculpa, qual é a questão? É possível engravidar? Usando só a camisinha. Não tenho que responder. Até essa é uma boa questão. Respondo. Não, Lázaro, eu até esta respondo. Não, se o Fred sugere que pode responder, por que não? Não. Fica com os ativistas. Vamos analisar o ponto de vista do Fred. Não, eu deixo convosco, desculpa. Pode responder. É para jovens e adolescentes. Bem, há possibilidade, claro. E se o caso o preservativo não ser usado corretamente, haverá possibilidade de engravidar. Então, é muito importante, usando o preservativo com uma certa combinação de outro método. Qual é esse método que estou a referir para fazer combinação com outro método como o preservativo? É apenas a pílula. Neste caso, tem um certo nome que chamamos de dupla proteção. Se eu pratico relações sexuais usando o preservativo, a minha parceira será uma forma de aumentar cada vez mais a nossa segurança usando outro método, dupla proteção, que é a pílula. Porque caso interromper o preservativo, não haverá tanta probabilidade de engravidar, porque a minha parceira estará nesse momento a tomar as pílulas. Ok. Talvez o Fred tenha outro ponto de vista, claro. Porque isso depende. Eu faço das tuas palavras minhas. Que bom! O Fred foi muito esperto,
Sim, Nádia? Não, conta também que a gente tem que sempre ver o prazo do preservativo que a gente vai lá comprar. Não só chegar a comprar o preservativo, pode ser na farmácia, porque os prazos também expiram dos preservativos. O problema, quando ele está fora assim do prazo, Ela arrebenta facilmente. ok. Há muita gente que não sabe isso. Exato. E não, É desculpa, mano, importante conversar. muita gente quando vai comprar o preservativo não presta atenção no prazo prazo. de validade do preservativo. Foi muito bom que tu tocaste neste ponto. Neste ponto. Mas também como reparar, se muitos jovens ultimamente praticam relações sexuais na escuridão. Realmente é impossível a gente ver se está dentro, lá fora do prazo ou não. Não, mas é importante Exatamente. ver no Acho melhor- momento em que a gente compra. É assim, a pessoa quando vai comprar o preservativo ou quando vai levar no centro de saúde, tem que procurar saber sobre a validade do preservativo. preservativo. Não só chegar, levar o preservativo E sem usar. ver a validade. Eu concordo com ela, mano. Eu também concordo, porque se formos por essa parte da escuridão, oh meu Deus. Não, essa é a parte da escuridão é do lado. Ei, todos os jovens praticam. Eu condeno isso, eu conheço a atitude. Claro. Tá Escuridão. bem, Exatamente, ok. claro que eu condeno. Tá, ok. Vamos à nossa próxima questão. É tua escolha, olha bem o que faz. Olá, boa noite. Chamo-me Francis. Eu quero saber o que devemos fazer se o preservativo romper durante a relação sexual. É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Ok. O que devemos fazer se o preservativo romper durante a relação sexual? Que pergunta. Esta eu gostaria que a Nádia respondesse primeiro. Lázaro estava muito. Eu gostaria que a Nádia respondesse primeiro. O que fazer? É assim, nós sabemos que quando já estamos no ato sexual, é muito difícil a pessoa tirar ou comer, está no ato sexual, então diz, vai se ver depois. Não, eu acho que quando a pessoa já sente de que o preservativo rompeu, acho que deveria logo tirar e ver se consegue arranjar um outro preservativo e colocar. Mas se também que eu não conseguiu tirar naquele exato momento, existe uma pílula que a gente dá nos sais, nas farmácias, também, como também no centro de saúde, onde que as mulheres vão lá, tem 72 horas as pílulas que a mulher pode tomar para conseguir desfazer o organismo quando não quer engravidar. Desculpa, posso fazer uma questão? Pode à vontade. Tirar? A minha probabilidade, aí depende já dos dois. Eu não posso dizer que os dois tiram, mas tem que saber dos dois. Se a pessoa quer tirar, fosse melhor também tirar e logo pôr um outro preservativo. Mas também tem alguns casos que homens... O Fred está bem interessado. O Fred está bem interessado. É uma coisa que acontece de fato com ele. Bem, é tão difícil mesmo. Para todos jovens é tão difícil. É tão difícil interromper o ato sexual. É naquele momento de prazer. Mas a verdade é única. Nós temos que pôr na mente o que estou a fazer. Quais são as vantagens, quais são as desvantagens. Ok. A coisa mais importante. 1000 vezes interromper por outro preservativo. Do que? Do que? do que está quase continuando com o ato sexual. É Ok. difícil interromper no momento que estão a fazer sexo, mas é melhor. Mas depois, mesmo não interromper, aconselho procurar no SAS ou unidade sanitária, onde vão adquirir método contraceptivo, que é a pílula do dia seguinte, contracepção de emergência. Este comprimido, que é chamado pílula do dia seguinte, pode ser tomado após de 72 horas. E mais cedo, quanto mais cedo for tomada, melhor ficar. Mas o que, é que vocês aconselham? O que é que vocês aconselham quando acontece algo assim do gênero? Tirar por outro preservativo ou depois, minutos depois, ir a um gabinete de SAIS? O que é que vocês aconselham? Nós aconselhamos logo tirar O preservativo. o preservativo, né? Colocar o outro. Porque
nós não sabemos se a pessoa ainda existe, ainda tem outras doenças. Porque nós temos que contar que não é só HIV-Sida. Ok. Tem outras doenças que estão por aí, sexuais. Então, nós temos que contar com isso. Não podemos dizer que deixa até o fim da relação, não. Nós temos que contar, temos que dizer que tem que tirar naquele exato momento, colocar o... Pois é. A pergunta já que fica no ar é a seguinte: por que a pergunta se interrompeu? Será que estava fora do prazo? E há alguma lubrificação que seja o parceiro usou? A pergunta que fica é esta: mas é melhor fazendo outros métodos ou fazendo o teste para saber o estado de saúde? Isso é muito importante depois do ato sexual. Pois é. Só queria acrescentar algumas coisinhas, né? Porque mesmo que a gente saiba, ok, a gente tomou a pílula e não sei o quê, e fez aquelas coisas todas, é importante a gente saber por que é que o preservativo rompeu. Porque a gente, às vezes tem pessoas que usam lubrificantes e não são à base de água, o preservativo pode não estar dentro do prazo e entre outras questões. É sempre importante saber por que é que o preservativo rompeu. Mas vamos à nossa próxima questão. Tens que fazer questão. Olá, Mananguete, chamo-me Cristina. É verdade que o preservativo tira o prazer? É tua cena, é tua vida, é tua escolha. E a pergunta que não quer calar: é verdade que o preservativo retira o prazer? Fred, o que é que achas? A Mana Nude já está... É o primeiro dia da nossa nova Mana Nude. Ela já está a bombar o Fred. Fred, queres responder? Deixa eu lá. Eu só perguntei o que é que o Fred acha. O Fred tem que se sentir livre de responder ou não? Mais uma vez, prefiro passar essa questão ao Lázaro. Aqui tenho certeza que cada indivíduo vai ter a sua ideia. Porque isso varia. Qualquer jovem vai ter a sua ideia, tenho certeza. Tá bem. Porque cada jovem diz que o prazer se retira o prazer. Mas para mim não. A acessibilidade continua a ser a mesma. Tá vendo? O jovem no estúdio... O prazer continua a ser o mesmo com o preservativo. Seja com preservativo ou com preservativo, a acessibilidade continua a ser a mesma. Para mim. Por que eu digo isso? É necessário que seja um hábito. Porque alguém fica mais relaxado. É um ponto muito importante. Deixa eu analisar, vamos analisar. A gente fica mais relaxado e mais seguro e com prazer, sabendo que estou a usar um método que vai prevenir as ITS e a gravidez não planeada. O jovem aqui no estudo pergunta, estava a falar de prazer. Exatamente. Para muitos jovens dizem que o preservativo retira o prazer. Não é verdade? Muitos jovens dizem que retira o prazer, mas para alguns não. Ok. Dependendo do preservativo e do homem. E essa questão seria bom também que nós dizéssemos a ela. Sim. E ela vai responder. Tira o prazer ou não tira? As opiniões de todos, sim. Realmente o preservativo não tira prazer. Porque é que eu... Fica à vontade. Porque nós temos que depender do preservativo. Há pessoa que diz que tem um preservativo que ele não lhe cai bem, a outra pessoa que diz que tem um preservativo que ele cai bem. Então, se a pessoa sente o prazer, ambas partes, os com preservativo e sem preservativo, tudo a mesma coisa. Ok. Sim, nós temos que saber que o preservativo em si é um plástico que nós usamos, é um plástico, tanto masculino como tanto também feminino. Não há nenhuma possibilidade de dizer que eu não sinto prazer, não. Sente-se muito bem o prazer. Deixa-me só acrescentar que usar o preservativo em todas as relações sexuais ajuda a nivelar, né? Podemos dizer isso, os níveis, a própria sensibilidade. Porque se a gente usa hoje, amanhã não usa, e depois fica uma semana sem usar, e depois volta a usar, claro que a gente vai sentir diferença. Mas se a gente usar em todas as relações sexuais, isso vai ajudar também aos próprios níveis de sensibilidade. É bom. Isso usar sempre, Fred. Aí, cada vez mais que vai acostumar a usar. Não, para jovens, cada vez mais que tu acostumas a usar esse método preservativo, vai aumentar aquele nível de sensibilidade. Caso usar sempre em todas as relações sexuais, vai aumentar o nível de sensibilidade. Portanto, aí, se usa frequentemente, não tem problema de prazer.
Sim. Não, não há. É exatamente o que eu quero dizer aqui. Se a pessoa usa frequentemente o preservativo, Sim, não há pode problema de prazer. ajudar aos O níveis. segredo é esse só. Sim. Usar sempre. Usar sempre, em toda a Usar situação. Exatamente. Ok. Só faz teste. Tá bem. Ok, vamos à nossa próxima questão. É tua escolha, olha bem o que faz. Olá, mana noite, chamo-me Estélio. Será que usar sempre o preservativo masculino significa que nunca vamos apanhar o HIV e o feminino? É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Pois é, será que se usarmos sempre o preservativo significa que nunca vamos apanhar o HIV, isto é, o preservativo feminino e masculino, será? Será? Porque nós, quando falamos do preservativo, o preservativo é para proteger-me de todas as doenças sexuais. Se uma mulher ou um homem, alguém não tem o vírus de SIDA, quando utilizam o preservativo, eles os dois, não vai ter problemas do HIV-SIDA. Lázaro? Bem, eu diria que caso se for usado corretamente e regular, aí estarás a aumentar o nível ou alto grau de estando protegida. Mas caso for usado corretamente e regular, e lembrar que existe, talvez também, é importante sabermos que não só com autos sexuais que nós podemos contaminar consumir esses vírus, através de, seja o contato fluido, refiro ao sexo oral, sexo anal. Ou mesmo antes, durante Exatamente. as preliminares. Exato. Ok, muito obrigada. Vamos à nossa próxima questão. É tua escolha, olha bem o que faz. Olá, Manauete, chamo-me Maria. Qual é a diferença entre preservativo masculino e feminino? Será que podemos usar os dois ao mesmo tempo? É tua cena, é tua vida. Boa, muito boa pergunta. Qual é a diferença entre o preservativo feminino e masculino? Será que podemos usar os dois ao mesmo tempo? Boa pergunta mesmo. Boa pergunta, mas você que é meio cavalheiro para minha colega responder. Assim, não podemos usar o preservativo, os dois preservativos ao mesmo tempo. Porque é que nós temos, como dissemos, que temos o preservativo masculino e feminino. Então, no âmbito de quando a gente usa os dois preservativos, eu acho que já não tem nenhuma graça, né, de estar a usar os dois preservativos, porque os dois estão a proteger de doenças. Digo às pessoas para que possam usar só um único preservativo quando estiverem a manter relações sexuais. Usar só um único preservativo. Pode ser masculino ou feminino. Bem, respondendo à primeira pergunta, a diferença que existe entre o preservativo feminino e o preservativo masculino é que o preservativo masculino é feito de borracha látex e podemos encontrar em várias formas, em vários tamanhos, em várias cores, em vários aromas e várias texturas. É o ponto que temos que lembrar. Enquanto o preservativo feminino podemos encontrar de outra forma. E temos que lembrar que ajusta-se em qualquer mulher. E tem um comprimento de 15 centímetros o seu comprimento é de 15 centímetros e a largura é de 8 de diâmetro. E composta por argolas. Temos que lembrar esse ponto. E é fácil e de muito difícil encontrá-lo. E dá muito trabalho ao colocar. Pois é. O impossível, já aqui que fica, é usando dois métodos referindo aos preservativos. Porque corre muito mais a probabilidade de se rasgar. É impossível usando dois métodos referindo às duas camisinhas, tal feminino, tal masculino. Bom, reforçar só que a vantagem do preservativo masculino em relação ao feminino é porque é facilmente encontrado, né? Já havia dito isso. E não se podem usar os dois ao mesmo tempo, mas não só quando se trata de um preservativo masculino e um feminino. Tem pessoas que dizem, eu uso dois preservativos. Não pode, porque o próprio material do preservativo, do momento que é friccionado
eles têm grande probabilidade de se rasgar. Então não pode. Nem 2 femininos, 2 masculinos, nem os 2 ao mesmo tempo não pode. Usa só um preservativo. Mas vamos então à nossa última questão. É tua escolha, olha bem o que faz. Olá, Mananguete, aqui é Joel. Eu tenho uma pergunta. Às vezes os jovens vão ao centro de saúde para pedir preservativos grátis e mandam-no passear. Dizem que ainda não têm idade para transar. O que fazer nesse caso? Bom, tem vezes que o jovem vai ao centro de saúde pedir preservativos grátis e mandam-no passear, alegando que ele não tem idade para transar. Será que isto acontece mesmo? Boa questão essa. Sim, realmente isso acontece no centro de saúde, porque há certas idades que vão para lá. A primeira pessoa tem que perguntar que idade tem, se já começou a manter relações sexuais, porque a partir do momento que a pessoa vai para o centro de saúde pedindo preservativo, é porque já começou a manter relações sexuais. Então, se acontece isso, tem que tentar, tem que saber estar lá, pedir, saber a propriedade da pessoa que é para conseguir ter o preservativo. Ou a questão, desculpa, seria a seguinte. No estágio vocês dão preservativo jovens menores de 18 anos? Não. Não. A gente não dá. Menor que 18 anos. Não dão. Não dão. Ok. E é o seguinte, qualquer jovem, seja adolescente, não pode ter vergonha de ir ao SAIS pedir preservativos médicos contraceptivos. Quando os jovens chegam ao SAIS, demonstra que o jovem se preocupa com a saúde e está a planear para o futuro melhor dele. Então, temos que analisar por uma coisa muito importante. O jovem e o adolescente têm o direito de ir ao SAIS e receber toda a informação detalhada e receber todos os métodos contraceptivos que ele merece. Aqueles que trabalham no SAIS, sejam os enfermeiros, têm toda a informação, têm todo o direito ou dever de dar informação ao jovem e de indicar os métodos contraceptivos que ele merece e dizer, incluindo as vantagens e as desvantagens. O jovem merece estar lá, é o direito dele e deve poder ir ao SAIS. Bom, portanto, todos os jovens e adolescentes têm direito a receber gratuitamente métodos de contracepção nas unidades sanitárias públicas. Bom, o nosso programa já está a chegar ao fim. Quero agradecer ao Lázaro Mafambana e à Nádia Fonseca pela presença e o tempo que nos foi dispensado. E, bom, vou deixar aqui ficar o direito humano de hoje, que é que todas as pessoas têm direito à liberdade de escolher e utilizar o método contraceptivo que seja seguro e aceitável. Pode continuar a entrar em contato conosco através do nosso Facebook, o e-mail e o website que já vão passar em rodapé. E dizer que este programa é oferecido pela Noite de Comunicação para a Saúde, com o financiamento da USAID, a PEPFAR, a Embaixada do Reino dos Países Baixos, a Embaixada da Suécia e o programa Agir. Bom, eu vou me despedir, eu fico por aqui. Obrigada, Fred. Até a próxima quinta-feira, às 17h. Olha, essa nossa primeira edição foi muito fixe. Gostei de estar consigo. Eu também gostei bastante. Obrigada. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Palhaçada, mano. É possível. Não existe.